Você viu isso? Acabou de sair e muda completamente o cenário que a gente estava analisando. Isso aqui é sério. Não saia antes de ouvir minha análise final, porque a pergunta que vou fazer vai definir de que lado você está. Enquanto eles tentam nos derrubar, nós crescemos com sua ajuda. Mostre que a direita está viva. Inscreva-se já! Pessoal, como diz o ditado em Minas Gerais, o trem tá pegando fogo, o trem tá feio, gente, tá? Bomba acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento, gente, tá? Acabamos de receber aqui a notícia de que o Exército acabou de efetuar a prisão. Exército acaba de efetuar a prisão e essa notícia chocou e abalou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? Exército acaba de efetuar a prisão e essa notícia abalou o mundo inteiro, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Agora, neste exato momento, acaba de ser confirmada notícia terrível sobre Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Notícia terrível sobre o Lula acaba de ser confirmada. E assim, gente, o combo de notícias terríveis pro Lula é tão grande aqui nesse boletim que até o líder do PT dentro da Câmara, o Lindeberg Faria, acabou de pedir socorro para a Polícia Federal, gente, tá? As notícias são tão terríveis para o Lula que o Lindeberg Faria, em ato de desespero, ele está completamente desnorteado, completamente devastado, a ponto, gente, tá? De Lindeberg Faria pedir socorro para a Polícia Federal. E é claro que eu vou trazer também essa bomba nesse boletim para vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Lula foi traído. E o clima é de desespero, gente, tá? Lula acaba de levar uma rasteira, acaba de ser traído por um grande aliado e esta bomba acendeu um alerta gigante dentro do governo Lula, dentro do Palácio do Planalto, no PT. Lula, então, tá revoltado e desesperado, gente. Lula foi traído, foi apunhalado pelas costas e o resultado é o que eu vou trazer aqui nesse boletim também para todos vocês. Outra bomba gigante. Na verdade, gente, quem tá com um problema gigante agora é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por quê, gente, tá? A bomba que acabou de explodir aqui neste exato momento é a seguinte: LinkedIn desmente o STF. LinkedIn desmente o STF, tá, gente? Após o ministro Alexandre de Moraes ter tomado a decisão de prisão, o LinkedIn desmentiu o STF e soltura pode ser confirmada a qualquer momento, gente, tá? Soltura pode ser anunciada a qualquer momento após a plataforma LinkedIn desmentir o STF, derrubar a narrativa do ministro Alexandre de Moraes. Soltura pode acontecer a qualquer momento e é notícia boa que eu vou trazer aqui também nesse boletim para todos vocês. Gente, esse vídeo aqui tá simplesmente lotado de novas informações. Eu só separei aqui notícias de altíssima qualidade, que é o que você vai encontrar a partir de agora nesse boletim. E antes de tudo e qualquer coisa, eu tenho um convite mega especial para fazer para você aí que tá do outro lado emitindo. Eu quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Para você fazer parte aqui da nossa família, é só você se inscrever aqui no nosso canal. Lembrando que para se inscrever é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada. É simples, rápido, fácil, automático. O que é que você vai fazer? Eu vou te explicar. Inclusive tem muita gente aí que tem até dúvida. Fabiana, eu não sei se eu estou inscrito ainda, eu me inscrevi há um tempo atrás, não sei se eu ainda estou inscrito. Vamos conferir? Você vai olhar aqui embaixo aqui na sua plataforma, não é aqui no vídeo, gente, tá? Você vai olhar aqui embaixo aqui na plataforma de onde você vai estar me assistindo, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Você vai fazer o quê, ó? Isso aqui, ó, clicar em cima, automaticamente, gratuitamente, na hora, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Gente, vamos começando aqui já com as informações. E dando início aqui aos nossos trabalhos, faço questão de começar esse vídeo aqui com o pé direito. Por quê, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acaba de soltar a maior bomba contra o Lula. E a informação que ele acabou de
expor aqui nesse vídeo deixou o Lula desesperado. Eduardo, mandou a real. Eduardo diz que após a queda do ditador Maduro, Flávio Bolsonaro já está eleito. Aqui vocês vão começar a entender, gente, tá? O desespero do Lula da Silva, gente, tá? O Lula tá desesperado, o Lula foi traído, Lindbergh Faria pedindo socorro à Polícia Federal, o Exército acabou de efetuar a prisão. Eu vou trazer tudo nesse vídeo, mas antes, para vocês entenderem o contexto aqui das informações, né? Trazendo aqui para vocês em ordem cronológica, para vocês não ficarem perdidos. Daqui a pouco uma bomba envolvendo Donald Trump também. Essa prisão que aconteceu pelo Exército tem a ver com decisão do Donald Trump. Daqui a pouco eu vou explicar tudo para vocês. Mas antes, deixa eu trazer aqui o Eduardo Bolsonaro confirmando uma bomba contra o Lula. E tem a ver com a eleição de 2026. Prestem muita atenção porque esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Quando, abre para vocês aqui uma conversa privada que eu tive com o Flávio. Quando caiu o Maduro, logo no dia, logo na hora, eu mandei para ele, você está eleito presidente. Porque a gente sabe que vai vir muitos desdobramentos disso aí do Maduro. Não vai ter como esconder, porque o TSE consegue nos censurar dentro do Brasil, para não falar de Maduro com Lula, né, de Lula com Daniel Ortega, de PCC, tráfico de drogas ajudando o PT. Mas nos Estados Unidos eles não vão conseguir abafar isso. E a comunidade internacional inteira estará de olho. Ou seja, você que está me assistindo vai ter acesso a essa informação que o TSE priva você de saber. É por isso que o Bolsonaro fala, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O brasileiro conhecerá a verdade da conexão dos tráficos de droga com o regime do Lula. Com o regime do judiciário brasileiro, talvez, por que não? Eu vi o documentário da Timeline falando do Alexandre de Moraes, o primeiro de muitos. Inclusive fiz propaganda ali de graça, tá? Não recebo nada em troca não. É porque eu realmente confio e acredito nesse trabalho. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, a gente tem que ter esperança e não fique pensando no resultado tão somente. Que às vezes muita gente é assim, mas isso não vai dar em nada. Mas essa CPI não vai dar em nada. Gente, a resistência e o trabalho contínuo é que vão gerar o resultado. Que não vai vir na velocidade que você quer. Será que ainda não perceberam isso? Então tem que focar no longo prazo. Tem que focar na resistência. Se falar não fosse importante, não estavam censurando as tias do Zap. Só que agora, mais uma vez, graças a Deus, a gente tem um cara chamado Donald Trump, na presidência dos Estados Unidos, que está disposto a abrir essa caixa de Pandora. Vocês vão ver essas vinculações todas, Deus quiser. Deus quiser, o Maduro vai abrir o bico e vai falar tal qual Hugo Carvajal. E vai dar mais força ainda para tudo aquilo que a gente sempre alertou a população brasileira. É por isso que eu estou falando. Flávio Bolsonaro será eleito presidente. A América Latina toda caminha no mesmo sentido. A gente está vendo Equador, Paraguai, Chile, Argentina. O Brasil será libertado esse ano também. Eu só falo para o meu irmão uma coisa. Cuide de proteger a sua vida. Porque vão tentar alguma maldade. Teve o Vila Vicencio no Equador, né, o Miguel Uribe na Colômbia, o tiro na orelha do Trump nos Estados Unidos, em Bolsonaro em 2018. Então isso daí tem uma tendência grande de acontecer. Porque quando a esquerda realiza de que eles vão perder o poder político, eles apelam para a violência. E eles são muito bem conectados com esses grupos criminosos assassinos. É isso aí, gente. Então, após a captura e prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, na hora, Eduardo Bolsonaro entrou em contato com o irmão e disse, olha, você está eleito. Você está eleito. Você será o novo presidente do Brasil. E que os anjos, gente, tá? Digam amém, porque o Brasil não aguenta mais esse partido das trevas, esse câncer que é o Lula na presidência da República, gente, tá? Vamos lá, gente, tá? Que vídeo mega, que informação importante, né, gente, tá? A luta, a resiliência, ela tem que continuar para que surja resultados. Essa frase, ela é, assim, matadora. Vamos lá, gente, claro, né? Desistir não é uma opção. Agora, gente, deixa eu trazer aqui um vídeo da Ana Paula Henkel simplesmente detonando e destruindo Luiz Inácio Lula da Silva sem dó e nem piedade, gente. Tá? E de quebra, fez uma revelação bombástica
que vocês vão ficar chocados. Vejam só. A Ucrânia não é tão importante assim, né? Agora, é curioso porque é uma confusão, né? Eu não sei realmente quem faz esses posts das redes sociais e essas declarações oficiais do Lula, porque é uma confusão, né? Primeiro, ele fala sobre cruzar uma linha inaceitável. Bom, se você cruza uma linha inaceitável, é porque aquela linha, ela de alguma forma, ela colocava um limite que não era aceitável para alguém, porque qualquer linha aceitável você não cruza. A linha está ali. Barack Obama era um que sempre, o Marcília mencionou o Barack Obama muito aplaudido na captura e na morte, né, na eliminação de Osama, muito celebrado pelo Beautiful People, pela imprensa internacional, pela imprensa brasileira. Obama capturou. Detalhe que ele capturou sem a aprovação do Congresso americano. Ele apenas comunicou depois que já havia capturado. E agora não. Agora precisamos falar sobre a Constituição dos Estados Unidos e o direito internacional. E o próprio Obama, que sempre falava sobre, olha, não pode passar dessa linha. Falou várias vezes, inclusive mandando recados para o Estado Islâmico. Vocês não podem passar dessa linha. E o Estado Islâmico passava daquela linha desenhada na areia por Barack Obama, e ele não fazia absolutamente nada. Ele falava, não, agora não pode passar dessa outra linha. Ou seja, Joe Biden foi uma continuação da administração fraca. Você mostra fraqueza para o mundo e você convida agressores a entrar em ação. E parece que o mundo estava acostumado com a administração de Barack Obama, depois veio o primeiro mandato de Donald Trump, aqueles 4 anos um pouco confusos, né? Rússia, conluio com a Rússia, depois descobriu-se que não havia conluio nenhum, enfim, o mundo entoando durante 4 anos. Nós estamos, hoje é dia 5 de janeiro, não tem 1 ano ainda da administração Donald Trump. A administração dele completa 1 ano desse segundo mandato, dia 20 de janeiro. Em 1 ano, pensem vocês o que já foi alcançado pela manifestação e demonstração de força, não apenas de falatório, e como o Marco Rubio disse na entrevista, não é um presidente que fica dando coletivas e assina cartinhas e coloca tweets tentando apaziguar os opressores, os reais opressores, mas é um presidente que age. E ele agiu no Oriente Médio e ele agiu em outras localidades, na Índia também, no Paquistão. Ele agiu de maneira pontual e espetacular, numa outra ação militar espetacular, na Operação Martelo da Meia-Noite no Irã, eliminando aquelas bases nucleares, as instalações nucleares. Se não eliminou algumas, trouxe um dano significativo. E agora com essa operação espetacular na Venezuela e a captura do ditador, imprensa brasileira, não é difícil, vejam vocês, ditador, sanguinário, presidente ilegítimo em uma eleição fraudada, Nicolás Maduro. Para finalizar, Daniel, hoje eu sou fascinada com detalhes de operações militares, né? Assino canais militares, adoro essas, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim. E olha, os detalhes dessa operação na Venezuela, daqui a pouco tempo nós vamos começar a ver filmes e daqui a 10, 15, 20 anos nós poderemos falar. Eu estava cobrindo esse evento, porque foi uma operação cinematográfica, de roteiro de filme, que a gente só vê realmente nas grandes telas, com a operação que capturou Nicolás Maduro e dentro desse contexto militar e de narcoterrorismo do mundo. Participou, gente. Ela estava lá, sim, cobrindo tudo que estava acontecendo, inclusive teve acesso às notícias, algumas informações em primeira mão. Ana Paula Henkel, sempre belíssima, sempre competentíssima. E graças a Deus, gente, tá do lado certo, né? Do caminho certo. Assim, gente, para desespero de Lula da Silva, Trump não é um homem só de falar. Ele é um homem de agir. Eu acho que se o Lula for muito inteligente, não vai comprar briga com Donald Trump, né? Principalmente após a captura e prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. A jornalista de esquerda, lambedora de botas do Lula, Daniela Lima, acaba de confirmar que o Lula, gente, está desesperado. E eu parto da premissa que, se é uma jornalista que tem contatinhos no celular, que tem contato ali dos bastidores do governo Lula, se é ela que está revelando, que está confirmando que o Lula está desesperado, é porque o Lula está desesperado. Porque uma coisa é quando um jornalista de direita vem dizer que o Lula está desesperado. Agora, outra coisa é quando uma jornalista lambedora de botas
do Lula, que é a própria Daniela Lima dizendo, olha, gente, o Lula está desesperado. Ela acabou de confirmar que o Lula está desesperado. Agora, por que o Lula está desesperado? Sim, gente, tá? Tem a ver com a ação militar do Donald Trump. Assista que vocês vão entender. Da incredulidade vai a certeza de que deve haver uma ação dos Estados Unidos para interferência nas eleições aqui do Brasil. Como, Daniela? Que tipo de interferência? Muito por dar declarações a favor deste ou daquele candidato, deste ou daquele campo, mas principalmente por conta das Big Techs. E aí o Planalto já tem uma ordem, que é a de monitorar a reação das Big Techs à influência que Donald Trump está tentando exercer nos países da América Latina e do Caribe. Honduras foi alvo de pressão do presidente dos Estados Unidos. A Argentina, como já mencionei, na Colômbia é esperado e aqui não será diferente. Duas preocupações, tá? O TSE vai estar com uma composição, Tribunal Superior Eleitoral, vai estar com uma composição que a gente ainda não viu jogar. O presidente vai ser o ministro Nunes Marques e os outros dois integrantes do Supremo serão André Mendonça e Dias Toffoli. A gente não viu essa trinca atuando, tá? A segunda preocupação é, de novo, com a dificuldade enfrentada em 22 para fazer com que as plataformas, as redes sociais obedecessem à legislação brasileira ou retirassem conteúdo sabidamente inverídico, né? Isso tem causado forte preocupação no governo brasileiro. Ou seja, gente, aqui a Daniela Lima acabou de confirmar que o Lula está desesperado com duas situações. Dois motivos para o Lula estar desesperado. O primeiro é a nova conjuntura do TSE agora neste ano eleitoral. Porque no último pleito eleitoral, o presidente do TSE, quem era, gente, tá? Era o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive, né, gente, tá? Deu ordem para que várias postagens fossem deletadas, sumissem da face da terra, principalmente algumas que acoplavam a imagem do Lula com a do ditador Nicolás Maduro. Muita coisa foi tirada do ar por ordem, né, do TSE. E agora a conjuntura do TSE, o formato do TSE neste ano eleitoral, ele é completamente diferente. Não vai ter lá o Alexandre de Moraes para ficar dando respaldo para o Lula, para o PT, assim alguns juristas interpretaram o que aconteceu naquela época. Porque agora vai estar lá o Nunes Marques e o ministro André Mendonça, que são dois ministros indicados pelo Bolsonaro. Vocês estão entendendo o primeiro motivo do desespero do Lula? Então é esse. Ao que tudo indica, o Lula está desesperado porque neste ano eleitoral ele não vai ter aquele respaldo que ele teve no pleito eleitoral de 2022, enquanto Alexandre de Moraes era o presidente do TSE. Então, só aí o Lula já está desesperado. E o outro motivo para o Lula estar desesperado, gente, o medo que ele tem, o pânico que ele tem, é que o Donald Trump faça a mesma coisa que o Lula fez no último pleito eleitoral lá dos Estados Unidos. Vocês se lembram? A gente estava ali naquele 48 do segundo tempo, Donald Trump concorrendo com Kamala Harris, estava aquela coisa, todas as pesquisas dizendo, praticamente todas as pesquisas dizendo que a Kamala Harris estava na frente do Donald Trump. Aí, um belo dia, o Lula deu uma entrevista e declarou apoio a Kamala Harris, gente, tá? E muitos juristas, olha, é o Lula ativamente tentando interferir na eleição dos Estados Unidos, porque a partir do momento em que um presidente de uma nação declara apoio a um candidato X e Y, tem vários eleitores do Lula no Brasil que estavam em dúvida. Poxa, se o Lula está dizendo que eu devo votar na Kamala Harris, eu vou votar na Kamala Harris. Então, o Lula basicamente tentou interferir na eleição dos Estados Unidos, de forma subliminar, mas, né, a gente pode interpretar dessa forma. E o pânico e o desespero do Lula
é que o Donald Trump faça a mesma coisa que o Lula fez no último pleito eleitoral dos Estados Unidos. O medo do Lula é que Donald Trump conceda alguma entrevista ou ali atendendo ali alguns jornalistas, fale, olha, eu declaro apoio ao Flávio Bolsonaro. Aí, gente, o Lula vai entrar em desespero. Então, assim, o que eu digo para vocês é o seguinte, o mundo, ele não gira. O mundo capota. A mesma ação que o Lula fez para prejudicar o Trump na eleição dos Estados Unidos, o Trump pode fazer a mesma ação para prejudicar o Lula aqui no Brasil. Então, o mundo não gira. O mundo capota e o Lula vai sentir a mão pesada de Donald Trump no próximo pleito eleitoral. Vocês não tenham a menor sombra de dúvida. Então, vocês entenderam aqui os dois motivos para o Lula estar desesperado, né? Primeira questão é a eleição. E a segunda questão é a nova conjuntura do TSE, que pode fazer toda a diferença para desespero do Lula. Gente, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que pode anunciar soltura a qualquer momento. Quer entender toda essa situação? Vou trazer aqui agora na tela para vocês. É muito grave, gente, tá? A plataforma LinkedIn desmente STF e afirma que Felipe Martins não acessa a plataforma desde setembro de 2024, gente. E se isso aqui realmente ficar confirmado, porque a própria LinkedIn aqui tá confirmando, olha, ele não acessou. Você mandou prender o Felipe Martins com base em uma perseguição. Isso pode ter acontecido. O Alexandre de Moraes tomou decisão de prender o Felipe Martins por causa de uma denúncia feita por um ex-militar que foi descartado por Bolsonaro. E muitos interpretaram, gente, isso aqui pode ser uma vingança, tem que tomar muito cuidado. Então, sem checar tudo, o ministro Alexandre de Moraes foi lá, manda prender o Felipe Martins. Ah, o ex-militar que foi descartado lá pelo Bolsonaro denunciou que o Felipe Martins acessou o LinkedIn, manda prender o Felipe Martins. Só que, ao que tudo indica, gente, tá? O Alexandre de Moraes, ministro do STF, pode ter cometido um erro gravíssimo. Vocês querem entender? Vejam esse vídeo aqui do Dr. Jeffrey Chechini, que acabou de soltar uma bomba. Dr. Jeffrey Chechini pode ter cometido um erro gravíssimo ao decretar prisão novamente de Felipe Martins, baseada em uma denúncia que pode ter sido falsa. Gente, eu tô chocada com isso aqui. Assistam que vocês vão entender. E eu vou além, né? Após essa bomba que acabou de explodir, soltura pode acontecer a qualquer momento. Vamos entender. Acabamos de pedir novamente a liberdade de Felipe Martins. E ele deverá ser colocado imediatamente em liberdade. Porque conforme dissemos que ele não acessou o LinkedIn, agora temos a prova documental. Aqui está a prova. Felipe Martins foi preso injustamente e novamente de forma ilegal. Aqui está o relatório de logins do LinkedIn. Aqui é o nome do Felipe Martins, aqui quando foi criado, em 2014, às 10 horas, aqui alguns dados pessoais, e aqui o que prova o que sempre dissemos. O último login na conta do Felipe Martins foi em 2024. Aqui está, setembro de 2024. Felipe Martins foi colocado em liberdade em agosto de 2024. Provavelmente, esse acesso em setembro de 2024 foi feito pela equipe de advogados nos Estados Unidos, porque o IP que aparece aqui é um IP nos Estados Unidos. Esse acesso aqui, ó, de 2026, foi o acesso que eu fiz agora, ó, dia 4 de janeiro, para conseguir esse relatório, esse histórico de acessos. Então agora, o Brasil está vendo que o que sempre dissemos é a verdade. Nem Felipe Martins, nem nós da sua defesa acessamos o LinkedIn, o que está provado aqui no que dissemos, que aquela denúncia feita por aquele coronel aposentado, ela é falsa. E mais, sequer havia proibição de acessar rede social. Aqui está a decisão de cautelares. Vejam só, quando Felipe Martins foi colocado em liberdade com tornozeleira eletrônica, o ministro Alexandre de Moraes impôs algumas proibições.
proibição de utilização de redes sociais sob pena de multa diária no valor de R$20 mil por postagem. Ou seja, a proibição não era nem de acesso. A proibição era de postagem e a sanção não era de prisão. A sanção era de multa de R$20 mil. Provado está que Felipe Martins foi preso injustamente de forma ilegal. O nome disso é abuso de autoridade. É por isso que o juiz não pode agir com o fígado, não pode ser parcial. É por isso que o juiz só pode agir mediante provocação. O ministro Alexandre de Moraes não deu bola para nossa alegação. Nós informamos que não houve o acesso, mas ele, de forma precipitada, com vingança, prendeu mesmo assim Felipe Martins. O ministro sequer mandou oficiar o LinkedIn a averiguar a veracidade das informações. É por isso que o Código de Processo Penal diz que a prisão preventiva ela depende de representação do delegado, pedido do delegado ou requerimento do Ministério Público. O juiz não pode decidir de ofício, senão acontecem essas cacas que desde sempre estão acontecendo no caso do Felipe Martins. Moraes sequer quis ouvir a Polícia Federal e o Ministério Público. Então vejam, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, foi condenado por reuniões que não participou, por minuta que não existe, e agora passou o ano novo, preso de novo por acesso ao LinkedIn que não existiu, que ele não fez e que a defesa falou que não aconteceu. Então, nós da defesa do Felipe Martins estamos mostrando ao Brasil que esse caso é uma perseguição política. Felipe Martins é perseguido desde sempre. Nós falamos, nós provamos. É assim que eu trabalho. O que eu falo, eu provo. Provei de novo que Felipe Martins é inocente. Já protocolamos essas provas no processo, já pedimos a imediata liberdade de Felipe Martins e, novamente, o Brasil sabe que Felipe Martins é um perseguido político e está preso injustamente. Eu sou Jeffrey Checchini. Gente, essa notícia que o doutor Jeffrey Checchini acabou de explodir para o Brasil inteiro, gente, tá? Enterra a credibilidade dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Como que um ministro toma uma decisão baseada em uma denúncia de um militar que foi descartado durante o governo Bolsonaro? Será que o cara foi descartado no governo Bolsonaro e agora tá fazendo essa denúncia? Será que isso aqui não é esse militar querendo fazer algum tipo de vingancinha? Pô, deixa eu checar. Meus auxiliares aqui, né, do gabinete. Eu só pedi para os auxiliares, gente, entre em contato com o LinkedIn, pede relatório, quero ter certeza, aciona a Polícia Federal, aciona o Ministério Público, eu quero ter certeza de que ele realmente não acessou o LinkedIn antes de decretar a prisão. Mas vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes fez isso? Segundo o Dr. Jeffrey Checchini, não. Meu Deus do céu, eu tô chocada com essa bomba que o Dr. Jeffrey Checchini acabou de explodir. Isso aqui, gente, tá? Joga no chão, na lata do lixo, a credibilidade desta decisão que foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí, gente, tá? Meu Deus, que belíssimo trabalho, gente. Que advogado, gente, tá? Isso aqui é motivo de orgulho, ter um advogado como esse, gente, tá? Meu Deus do céu, belíssimo trabalho fez o Dr. Jeffrey Checchini e, se Deus quiser, Alexandre de Moraes deve aí anunciar a soltura de Felipe Martins a qualquer momento, pelo menos é o que se espera após essa bomba que acabou de explodir. Então, gente, essa foi a notícia divulgada, ó. Felipe Martins usou o LinkedIn pela última vez em 2024, diz defesa ao pedir revogação da prisão. Gente, daqui a pouco, Exército acaba de efetuar a prisão e essa notícia chocou o mundo inteiro, gente, tá? E tem a ver com Donald Trump. Calma que eu vou trazer, a esquerda tá desesperada. Porque antes, vocês sabiam que o Lindbergh Faria ligou o modo desespero? Sim, gente, tá? Lindbergh Faria, líder do PT, grande aliado do Lula, marido lá da Gleice Hoffmann, namorada da Gleice Hoffmann, ligou o modo desespero. Esse povo, gente, tá desesperado. Desesperado. Líder do PT quer prisão de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira por traição à pátria. Ou seja, eles querem alijar a família Bolsonaro e o Nicolas Ferreira da política brasileira. Isso aqui, gente, tem um nome: desespero, porque o Flávio Bolsonaro está crescendo de forma devastadora nas últimas pesquisas. Lula está desesperado.
Eduardo Bolsonaro vem denunciando, segundo ele, os abusos que vem acontecendo por parte de várias autoridades aqui no Brasil, inclusive, né, algumas denúncias que resultaram ali na Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi declarado como violador de direitos humanos, e agora eles querem fazer de tudo também para derrubar o Nicolas Ferreira, que é o deputado federal mais votado do Brasil. Para mim isso tem nome, gente, desespero. Tá aqui, ó. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Faria, acionou nesta segunda-feira a polícia. Ele pediu socorro para a Polícia Federal. Para vocês terem noção do tamanho do desespero, gente, tá? Ele acionou a Polícia Federal contra o senador Flávio Bolsonaro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Nicolas Ferreira. O petista pediu a abertura de um inquérito para investigar supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nicolas, Flávio e Eduardo tem que ser... Ó, isso aqui é uma fala dele, gente, nas redes sociais. Inclusive, eu vi o vídeo. O homem tá com sangue nos olhos. Ele quer derrubar esses três, custe o que custar. Ele diz o seguinte no vídeo: Nicolas, Flávio e Eduardo têm que ser presos por traição e atentado contra a soberania nacional, afirmou Lindbergh no X. Ele disse que os três agem de forma coordenada para estimular uma intervenção armada estrangeira dos Estados Unidos contra o Brasil. Então ele está dizendo que o Flávio, Nicolas e Eduardo estão incitando o exército americano a uma intervenção do Brasil, invadir o Brasil. Meu Deus, gente, que desespero. O líder citou comentários feitos pelos parlamentares sobre o tarifaço, sobre a operação militar americana que levou à prisão do ditador Nicolás Maduro, como fundamento para a representação à Polícia Federal. Que desespero é esse, gente, tá? Então, assim, eu não vou nem continuar, gente. Isso aqui tem um nome: desespero. Começou, gente, 2026 é ano eleitoral e eles vão fazer de tudo de agora em diante para derrubar Nicolas Ferreira, que é o deputado federal mais votado do Brasil, que além dele, ele traz com ele outros vários parlamentares, né, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro, que vem denunciando abuso de autoridades aqui no Brasil, e o Flávio, gente, que está crescendo de forma avassaladora nas últimas pesquisas. E o Lula tá desesperado. Gente, é desespero, querem derrubar. Vamos lá, gente. Eu tinha separado aqui uma informação do Lula traído. O Lula foi traído. Mas eu vou trazer uma outra informação para vocês que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês. Vejam só essa notícia que foi divulgada. Delcy Rodrigues, que é a nova presidente interina ali da Venezuela, ela substituiu o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, tá? Vice de Maduro, ordenou a prisão de todas as pessoas que apoiam, né, que apoiaram as ações dos Estados Unidos na Venezuela. Todas as pessoas que apoiaram a invasão do exército de Donald Trump dos Estados Unidos na Venezuela para capturar o ditador, ela está pedindo a prisão de todos eles. Ela ordenou, quero que todos sejam presos. Todos que apoiaram as ações, que apoiam ações do governo americano, quero que todos sejam presos. Ou seja, essa mulher vai dar muito... Ao que tudo indica, essa mulher vai dar muito trabalho para Donald Trump. Vocês querem entender? Vejam só essa matéria. Venezuela ordena prisão de envolvidos em operação que capturou Maduro. Então, o exército da Venezuela efetuou várias prisões. Isso aqui é desespero. O regime da Venezuela, liderado interinamente por Delcy Rodrigues, publicou nesta segunda-feira um decreto que determina a prisão de todos os envolvidos na operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro e sua esposa Cecília Flores no sábado. Ou seja, ela quer que todos os traidores sejam presos. Aqueles traidores, aqueles que apoiaram, né, a invasão dos Estados Unidos, ela quer que todos sejam presos. Inclusive, as prisões foram efetuadas. Daqui a pouco eu vou até trazer aqui já
a notícia sobre essas prisões que foram efetuadas. Jornalistas são presos por autoridades chavistas na Venezuela. Ó, ao menos 7 jornalistas foram presos no território venezuelano por autoridades chavistas nas proximidades da Assembleia Nacional do país nesta última segunda-feira. A informação foi divulgada pelo Sindicato de Trabalhadores de Imprensa na Venezuela e confirmada ao Metrópolis por fonte em Caracas, que preferiram manter o anonimato. Eles têm medo de serem descobertos. De acordo com o sindicato, 3 profissionais da imprensa já foram libertados. O restante do grupo segue preso. Eles teriam sido presos durante a posse de Delcy Rodrigues, a vice de Nicolás Maduro, que assumiu o comando da Venezuela após a captura do presidente. Em um comunicado, eles afirmaram que os profissionais foram detidos por violarem uma proibição de transmitir, gravar ou tirar fotos da sessão de abertura da Assembleia Nacional e da posse oficial de Delcy. Lá, gente, não tem liberdade de expressão, como aqui no Brasil, como em outros países. País democrático, né? Tem liberdade de expressão, a imprensa livre. Lá na Venezuela, não. Então, por isso, o exército da Venezuela prendeu jornalistas e a ordem da presidente interina, a Delcy Rodrigues, é que todos os traidores, aqueles que apoiam ou apoiaram a invasão dos Estados Unidos, que resultou na captura do Nicolás Maduro, todos deverão ser presos. E as prisões já começaram, né? Jornalistas, ao menos 7 foram presos pelo exército, pelos militares da nova, presidente ali, por ordem da nova presidente da Venezuela. E eu não sei não, gente. Eu acho que essa nova presidente interina da Venezuela vai dar muito trabalho para o Donald Trump. Eu acho, gente, tá? Vamos aí seguindo, acompanhando as informações. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, gente, tá? Se inscreva no canal, até o nosso próximo encontro. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!